Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Estação Verdade, aqui na nossa Estação NP. E hoje desembarcou aqui na nossa estação a agrônoma. Ela é engenheira agrônoma Moara Siqueira. Mora em Jaguari. Nos últimos meses, nos últimos semestres, a vida dela teve vários insights e a gente convidou ela para vir aqui porque ela representa de uma forma muito inspiradora, muito coerente a vida da mulher. A mulher que traz a excelência no campo, na ciência, na pesquisa. Moara foi selecionada, passou num processo seletivo para terminar o seu doutorado na Itália. Então, ela pode ter a chance de fazer um doutorado sanduíche, que a gente chama. Há poucos dias também foi notícia no NP por ter sido painelista de um congresso muito importante que trazia a temática das flores. Inclusive, eu recebi flores aqui do projeto que ela defende. E ela traz tudo isso para a gente hoje. E também ela é secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Jaguari. E a gente vai relembrar um pouquinho da história dessa mulher maravilhosa e também falar sobre todos esses planos e projetos que estão por vir e como ela está encarando esse momento tão impactante na vida dela. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Obrigada pelo convite. Estou muito emocionada de estar aqui na tua frente, né, para a gente poder conversar, trocar ideias. E no decorrer da nossa conversa, né, tu mesmo sabe como que a gente veio para aqui, como que eu vim para aqui. E para mim isso é motivo de muito orgulho. E eu fico muito feliz de estar aqui. E vamos nessa, né? Vamos conversar, ver como é que o mundo anda e girando ao nosso redor aqui. Ao teu redor eu sei que ele está girando a milhão, né? Ele está te trazendo muita coisa bacana. Mas vamos começar do começo. Eu sei da tua história, né? Mas eu quero que quem está nos acompanhando, nos assistindo, saiba também um pouquinho mais da Moara, essa mulher jovem, bonita, atuante, que nasceu em Júlio de Castilhos, é isso? Isso, eu nasci em Júlio de Castilhos. E veio para Jaguari por quê? Porque, bom, a minha história é meio nômade, assim, né? Então, eu sou natural de Júlio de Castilhos, minha família Siqueira é de Júlio de Castilhos, e há muito tempo atrás, né, logo quando eu era pequena, meus pais foram para Dona Francisca, lá na Quarta Colônia. Então, nós moramos durante 18 anos em Dona Francisca, né, lá na Quarta Colônia. Depois disso, né, com alguns eventuais que ocorreram na nossa família, enfim, nós viemos fazer uma visita aqui em Santiago, né, umas primas que a gente tem aqui. E, com algumas circunstâncias, acabou que uma única tia veio morar aqui em Jaguari para assumir, na época, a redação sucursal do Expresso Ilustrado e do O Jaguar. Isso lá pelos anos de 2001, se não me falha a memória. E aí, depois disso, eu vim para Jaguari, veio minha mãe, veio a Cátia Siqueira, que é uma das primas, né? E nós nos estabelecemos, acabou que casei em Jaguari, né? Então, estou vivendo em Jaguari há muitos anos. Passei por várias etapas da vida, assim, né? Eu comecei meio ao contrário de que todo mundo. Eu primeiro tive filhos, criei os filhos, e depois eu fui para o mundo acadêmico, né? Mas que bacana. Conheceu o amor, então, um companheiro para a vida em Jaguari. Sim, eu sou casada, né? Temos uma relação já vão fazer 21 anos. 21 anos, quase bodas de prata aí. Uhum. Com o Jorge Seste, é isso? Sim, Jorge Seste. E é mãe do Guilherme, do Luiz Otávio e da Cecília, né? Isso, nós temos lá uma escadinha. O Guilherme mora em Santa Maria, né? Ele trabalha, estuda lá independente, ele tem 21 anos, 22, né? O Luiz Otávio tem 18 e a Cecília tem 12. Mas tu começou empreendendo em Jaguari também. Tu teve um pet shop e a família tem uma veterinária, né? Lembrando que lá em 2004 eu trabalhei no Expresso Ilustrado. Né? Que fique registrado. Que fique registrado, assim como acho que a grande parte da família, né? Mas depois, logo disso que eu conheci o Jorge, eu trabalhei, a vida inteira trabalho ali junto com ele, né? Eu me formei em pedagogia.
Tu se formou em pedagogia. E lá em 2009 eu fiz uma faculdade aqui em Santiago, na UBRA na época, e eu me formei em pedagogia. Mas isso te ajuda, porque tu é professora universitária, né? Eu pensei, na época que eu concluí, eu fui para trabalhar, fui nas escolas, fui numa escola em Jaguari, trabalhei. Pensei, meu Deus, acho que não é para mim isso, sabe? Era pequeno, criança pequena, assim. Sim. E eu tinha o Guilherme pequeno na época, o único que eu tinha pequeno. Aí eu não curti muito naquela época, sabe? Então, aí eu disse, não, vou trabalhar em casa, na veterinária, vou ficar ali, vou seguir ali. Não vou seguir essa faculdade que eu fiz. Sim. Então, o que aconteceu? Na época, nós tínhamos em Jaguari apenas... Não tinha nenhuma área ainda relacionada à estética, a pet shop, esse cuidado mais detalhado, mais pontual, assim, com animais. Então, meu marido disse na época assim, faz um curso de banho e tosa. Isso agora é o que é a moda. Isso lá em 2000 e... Logo, eu acho que não sei se eu tinha terminado a faculdade de pedagogia ainda. Eu já trabalhava daí. Aí fui fazer um curso, me especializei. Trabalhei 10 anos com o pet shop. Tu gostou muito do pet shop, né? Você deu bem nessa área, né? Eu me dei bem. Aí, no entanto, assim, ó, nós tínhamos só uma menina, uma mulher que trabalhava com banho, assim, em casa, mas não tinha nenhum que tivesse uma estrutura, né? E eu me atraquei, como diz, né? O gaúcho. Me atraquei. E foi muito bom, sabe? Eu tive uma receptiva. Eu achei assim, nas minhas contas, eu pensei, eu lavo um cachorro de manhã, um cachorro de tarde, tá ótimo. Sim, beleza, né? Estou empreendendo. Estou empreendendo. Menina de Deus. Era cachorro de manhã, de tarde. E era cachorro, e era mordida, e era tudo que podia, Sim. né? Mas foi uma época muito boa, assim. Eu tive pessoas maravilhosas que trabalharam comigo. E passado um tempo, eu tive, assim, um estalinho, sabe? Eu vou contar uma história, eu sempre conto essa história, sabe? Porque as pessoas perguntam, mas por que tu trocou? Por que tu... Não, jamais, nunca me entendam assim, desmerecendo a profissão, entende? Mas é quando a gente descobre que a gente pode ser além e a gente pode ser mais, tá? Eu fui num aniversário com meu marido, nós fomos num aniversário onde tinham muitas pessoas assim numa mesa e conversavam de diversos assuntos. E comigo, eles só falavam sobre o cachorro. E aquilo me incomodou, sabe? De tal forma que, assim, um assunto era bitcoins, na época era o auge dos bitcoins, sabe? Sim. Aí era assim, era bitcoins, era bolsa, finanças, era finanças, e era isso. E aí, claro que talvez eu não ia estar no stand deles ali nessa situação, sim, mas comigo era só cachorro. Aí viravam e diziam assim, mas o meu cachorrinho tem não sei o quê, sabe? Eu não gostei daquele assunto. Tu não se sentiu incluída? E eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou deixar isso? Que as pessoas só vão? Não desmerecendo. Entendi, mas é bem compreensível o que tu falas. E aí eu pensei assim, meu Deus, mas é só isso que eu posso entregar? A profissão não define em si, né? Exatamente. Eu pensei assim, meu Deus, eu não quero onde... Eu encontro alguma pessoa no mercado, ela, é o meu cachorrinho, a tia do cachorro, sabe? Tipo, e você sabe de uma coisa, sim, não é isso que eu quero. E aí eu tava correndo tanto, porque eu acordava de manhã, ia pro pet, lavava, e as crianças são pequenas ainda. A Cecília nasceu dentro do banho tosa. Sim. Ela nasceu dentro do banho tosa, literalmente. Eu saí, fui ganhar, aí deu lá, depois era eu que fazia o trabalho, sim, tinha as meninas que me ajudavam. A Cecília vinha junto, sabe? Sim. Então eu tinha lá, eu tenho um vídeo ali, mostro até a Cecília com uma madeira, com isso, com tudo, e cachorro em volta. E aí a prof da Cecília da escola, o dia que eu levava ela para a escolinha, e a prof me disse assim, mãezinha, a Cê faz 3 dias que não traz lanchinho. Eu pensei, meu Deus do céu, que mãe que eu sou, pensei, né? Então eu disse, olha, eu não quero mais isso para minha vida. Essa correria, estava muito corrido. Muito corrido. A minha pretensão lá, quando eu iniciei, há 10 anos atrás, na época, era lavar, minha meta era 4 por dia, pensava. Quando eu parei, eu fazia cerca de 25 por dia. Tá? Não, pegado, né? Era pegado. Então, aquele dia eu decidi, e daí foi com mais algumas coisas, eu digo, não, sabe uma coisa, eu não quero mais. A menina que trabalhava comigo, eu disse para ela, tu quer esse pet?
Eu disse, tu quer esse pet, eu te empresto. Eu disse, tu começa, pode levar tudo, tá? Porque dia 30 de setembro, não vou esquecer, 30 de setembro eu vou fechar. O meu marido surtou comigo, enlouqueceu. Eu disse, tu é louca, tu tem cliente, as pessoas Uma fonte gostam. de renda, né? Uma fonte de renda. Eu disse, não quero mais. Botei, tampei assim, fechei a porta. Eu disse, não quero mais. Pois ela levou a Luane, né, que hoje é a Luane Pet Shop, né? Então a Luane abriu o pet dela e tem até hoje. E seguiu muito bem, Seguiu né? muito bem e está até hoje trabalhando. E daí tu estava fazendo pedagogia. Sim. E quando entrou a engenharia, ser engenheira agrônoma na jogada? Então vamos seguir a história, né? Aí eu larguei o pet shop, tá? Pensei, o que eu vou fazer agora? Não sei o quê, vou fazer outra coisa. Vou voltar a trabalhar na veterinária, porque nessa altura a gente tinha um pet em locais diferentes, né? Vou ajudar na veterinária, vou ficar por ali. Aí chego lá e meu marido disse assim, pá, mas a gente vendia na época agrotóxicos, né? E precisa de um receituário, precisa atender as pessoas, receitar, enfim, né? E aí o rapaz, o senhor que fazia esse trabalho pra gente, disse, eu em seguida me aposento, meu Deus, nós precisamos de um técnico, né? E o Jorge um dia disse, e ele me incomodava e dizia assim, que eu dizia sempre que eu queria fazer outra faculdade. Ele disse, faz veterinário. Eu digo, não, veterinário não quero. Não. Senão vou continuar sendo a mulher dos bichos. Do cachorro, eu não quero. E daí ele disse assim, então faz agronomia. E aí eu pensei, mas agronomia? Nunca pensei em fazer agronomia. Aí eu olhei lá uma lista de curso, assim, exato. E eu disse, mas aqui eu vou poder ajudar com agronomia dentro da loja, porque a gente atende produtores, vou fazer agronomia. Do além, assim, né? Aí fiz o vestibular da URI, passei na URI, fiz 3 semestres na URI. Depois eu peguei uma transferência para o IF São Vicente, que era mais perto, e terminei no IF. Aí que eu me tornei engenheira agrônoma. Mas durante o processo da faculdade, tu te apaixonou pela área, né? Vamos combinar isso, porque tu foi muito mais além, né? Sim, então assim, quando a gente entra na faculdade, eu sempre falo isso para os meus alunos lá, quando a gente entra na faculdade com uma maior idade, né, assim, mais madura, mais experiente. Tu não entra mais para passar de ano. Sim. Tu entra para entender, para aprender, né? Então, eu entrei para estudar. Daí eu queria muito aprender e teve umas áreas, a área zootécnica, que a gente tinha muitas disciplinas, eu não gostei muito. Então, também fiz para passar, que nem eu digo aquelas. Mas a parte agronômica, eu me encantei, assim, com várias coisas, né? E quando eu terminei a faculdade, eu tinha conhecido esse grupo que eu pertenço hoje, que é a equipe Fenoglade da UFSM. Eu conheci na graduação, né, uma apresentação de um professor que ele nos levou em aula para apresentar a equipe, as equipes, já eram mais equipes, né? E aquela eu gostei, que falava sobre floricultura, né? E eu disse, sei lá, gostei, foi uma coisa que me chamou a atenção, assim. Aí, então, abri um processo seletivo para mestrado, e aí eu me candidatei, né? Mas, juro por Deus, me candidatei com a esperança de não vai dar certo, não vai passar. Foi uma tentativa. Vamos me inscrever. Nisso, eu conheci o professor Nereu Streck, e aí eu passei na seleção também, né? Aí comecei a cursar. E nisso, nós estávamos na pandemia. O primeiro ano eu fiz na pandemia. A gente ia para campo igual, mas na pandemia. Mas tu abriu uma empresa também de assessoria nessa área, Quando né? eu me formei, agora começa a parte mais crítica. Quando eu estava na faculdade, eu tive em 2019, eu me formei em 2020. Tá? Em 2019, eu tive um câncer de mama. Lembra? Verdade. E nesse período, eu precisava de alguém para me ajudar na veterinária, né? Para me ajudar nessa parte que eu fazia, a parte agronômica, enfim. Por mais que eu não estava formada ainda, mas a gente já estava, atuava ali, né? E aí eu tinha uma colega que tinha se formado uma turma antes que eu, a Marizane. E aí ela se formou e estava procurando trabalho, enfim, né? E daí eu convidei ela para trabalhar comigo em Jaguari, né? Ela é de São Pedro.
Aí eu disse, Mari, quem sabe tu vem me ajudar, porque eu vou ter que, né, me operar e coisa e tal, vou ter que me ausentar. E daí ela veio. Em seguida que ela veio, que aí estourou a pandemia. E eu pensei, meu Deus, pobre da Mari aqui comigo, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque daí tudo fechou, tudo, né? Tudo muito difícil. Aí eu pensei, eu disse, Mari, vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente abre um escritório, trabalhamos juntas, né? Tipo, ela fica ali estabilizada com o escritório, porque a gente atende daí. Eu fico junto, mas aí o meu foco não era muito a empresa no momento, era mais que eu estava entrando, né, e estava com saúde, coisa e tal. Tratamento. Mas, enfim, o escritório era lá na veterinária, o trabalho a gente continuava fazendo igual. E daí a gente tem essa empresa até hoje, né? Então, tem o escritório também. E deu certo, porque eu vi que muitos trabalhos foram feitos, né? Para muita gente. Tu virou uma mulher do agro sem ter pretensão de ser do agro. Sem pretensão, porque acabou que o meu objetivo, que era trabalhar na veterinária, na Central Vet, fazendo receituário, foi por terra. Porque assim que eu me formei, né? Eu sou muito de fazer curso, adoro fazer um curso, né? Então, eu faço um curso aqui, um curso ali, um curso aqui. E aí surgiu um curso de perito agrícola, né? Bem na pandemia. Eu vi algumas fotos entrando campo adentro, lama adentro, e assim foi. Então, né? O que acontece? Esse trabalho de perito sempre foi muito escasso no sul. Então, toda vez que acionavam um seguro, que havia um sinistro, alguma coisa, vinham peritos de fora. De fora, geralmente do Paraná, do Mato Grosso. Com um custo altíssimo. Isso. E aqui, então, não tinha. E isso é obrigatório, tem que ter a perícia presencial, né? E aí eu tinha um curso lá rolando, até ela tinha um curso de perito. Eu disse, vou fazer esse curso, né? Sabe, eu bem, né? Desse jeito, era online, coisa bem estudiosa, tu quer dizer. né? Eu disse, vou fazer esse curso. Aí eu fiz o curso, tudo. Passou uns dias e o professor lá do curso disse assim, me mandou um WhatsApp, porque a gente tinha um contato assim, né, nos grupos, e deles, pessoal, tá tendo um recrutamento em Santa Maria, Rio Grande do Sul, porque era todo o Brasil naquele curso, né? E tu disse, tô dentro. Disse, tá aqui manda em pra casa. mim que tô aqui, né? Eu era mais próxima. Nessa hora foi bom estar morando perto de Santa Maria. Tinha o pessoal de Erechim, se eu não me engano, e aqui no centro era só eu. E aí ele me ligou e disse, Mara, vai ter o curso, é do Banco do Brasil. Eu disse ele assim, é recrutamento para Brasil Seg, que é a seguradora do Banco do Brasil. Sim. Eu disse, eu estou indo. É domingo. Eu digo, bora. Se tu tiver mais alguém que tu acha que se enquadra, tu pode levar, que a gente está precisando. Gente, foi a primeira seca que teve, que foi sinistro. Sobrou serviço. Exatamente. Aí eu fui pro tal do domingo lá, aí convidei o William Martins, que hoje é meu sócio, tá? E a Marizane, que também é minha sócia. O William Martins, ele atua aqui em Santiago, com a MS Agro, que é o nosso escritório lá de Jaguari. Então, fomos pro tal do treinamento. Então, nós viramos peritos em 3 dias de treinamento. E nós saímos de lá, teve prova, né? Então, só ficou os que passaram na prova. Nós passamos. E saímos de lá com 50 perícias cada um. Era trabalho para um ano. Era. E aí nós tinha prazo, 10 dias vocês têm que entrar em contato com todos. Não era assim, a longo prazo? Não. É porque o pessoal os sinistros, claro. Tu tem que atender todo mundo. Meu Deus do céu, eu tinha comprado uma saveirinha que eu tenho até hoje. E tu sofreu algum, digamos assim, algum problema por ser mulher? Chegava em propriedades? Com certeza. Teve dificuldade, então? Tive, sim. Assim, as pessoas não acreditam que tu entende, que tu sabe. Eu tive que muitas vezes assim ser bem durona, sabe? Eu peguei umas coisinhas pesadas, mas tive que mostrar e mostrar que naquele momento quem estava com a caneta na mão era eu. Então me respeita, porque quem então, manda é verdade. Então assim, quase a gente impor até sim, para as pessoas conseguirem o poder em função de gênero, questão de gênero mesmo. Não, teve, com certeza, sempre tem, na área agronômica sempre tem. Porque se um homem chegar e dizer isso aqui é assim que se faz, e chegar uma mulher e dizer isso sim que se faz, tu vai ter que provar 10 vezes para ele que é assim que se faz. E fazer e mostrar, porque senão é muito difícil, né? Então, o que aconteceu? Na época, a gente foi embora, né? Fomos embora. Eu digo, daí foi cada um para um canto, a gente atendia todo o Rio Grande do Sul.
porque éramos apenas nós aqui da região. Depois, no outro ano, entrou o pessoal aqui de Santiago, da SA, depois entrou o pessoal de Santa Maria, e foi entrando mais gente, Sim. porque no outro ano foi outro. Não dava conta. Outro sinistro, e foi indo. Aí, nesse meio tempo, assim, então, a gente atendeu, só nós, eu e a Mari e o William, nós atendemos mais de 50 mil hectares no Rio Grande do Sul. Foi, assim, uma coisa... Vocês tinham que visitar esses locais? Sim, como é que funciona essa perícia? É assim, teve uma seca, eu perdi a minha lavoura, né? Eu acionei o meu seguro, aí a seguradora aciona o perito mais próximo, aí o perito vai lá detectar o sinistro, né? Aí ele diz, não, realmente aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu. Aí a gente acompanha a lavoura dele até o dia da colheita. E quem determina a perda dele é o perito. Então, claro que a gente faz com metodologia, né? Nada da cabeça, né? Achismo. Não. Tem muita tecnologia nisso tudo, sabe? Então, assim, não existe mais querer passar conversa que nem antigamente era. Então, tudo que a gente fala é provado, sabe? A gente aprendeu lá nos cursos que tudo que tu fala e faz, tu pensa que tu tá falando para um juiz. É ciência, né? É fato. Ciência. Então, a gente ficou muitos anos trabalhando nessa parte de perícia, né? Então, seguiram depois, no outro ano, vieram mais seguradoras. Então, o curso que tu havia feito de agronomia para servir a veterinária... Não, nunca serviu. Tu nunca conseguiu atuar ali? Ali, não. Aí, então, trabalhei... Como que é a vida, né? Nada. É isso que eu digo assim, a gente não escreve nada. Se tu imagina fazer de um jeito, e acontece. Vai. Antes de nós seguirmos, porque daí tu foi te especializar, foi ser professora universitária, agora é secretária, né? Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, que é uma área também muito masculina, né? Então, tu rompe mais um tabu, uma barreira. Mas vamos fazer um parênteses sobre ter tido câncer de mama. Já nós estamos justamente há muito falando sobre isso, outubro é um mês muito impactante nisso. O que mudou na Moara ter tido o câncer de mama? Assim, só para ressaltar, eu tive o câncer de mama, depois de 4 meses eu tive no ovário, e o ano retrasado, agora vão fazer 2 anos, eu tive de tireoide. Então foram 3. Provações. Mas assim, o que isso mudou na minha vida? Mudou não. Eu acho que foi a forma como eu encarei, tá? Porque eu sempre pensava assim, pessoas dependem de mim. Se eu me afundar nisso, aí vai todo mundo pro mesmo lugar, né? Então, assim, eu sempre tive muita sorte. Então, eu agradeço a sorte que eu tive. Por quê? Porque todos os problemas que eu tive, eu sempre consegui detectar muito cedo. E os 3, eu não fiz nenhuma quimioterapia. Não precisei. Não precisei fazer nenhuma, porque eram todos muito precoces, sabe? Então, assim, sempre foi... Porque tu cuidava da saúde, o que tu fazia exames? Sempre foi muito acaso, assim, sabe? Então, foram pontuais, assim, teve... Aí o médico me disse, olha, é o seguinte, tipo, de mama foi bem assustador para mim, sabe? Porque não era letal, porque era muito recente. Tá? Então, ele é recém, ainda estava... Se eu tivesse esperado mais tempo, talvez, né, teria não, com certeza. E como é que tu percebeu que teria que passar por todo o processo, né? Foi no toque, aquele toque, na verdade, não. Eu tive uma sensação de queimação, assim, sabe? Uma dor, na verdade, uma dor. E aí eu fui na doutora Nasa, lá em Jaguari, eu disse, mas engraçado, eu tô com uma dor, eu achei que, na época, pensei, sei lá, me pisou, que nem diz a minha sogra, me pisei, ou sei lá, me machuquei, não percebi, alguma né? batida. Uma batida, alguma coisa. Aí eu fui lá e ela disse, tá com uma inflamaçãozinha, mas vou te dar uns antibióticos e vai passar. Aí eu fiz os antibióticos, voltei lá, ela foi fazer um ultrassom para ver, e nisso ela encontrou lá, fazendo ultrassom, ela encontrou um nódulo. Né? Daí ela me disse, olha, tem um nódulo assim, as características deles não é muito bonita, já vou te avisar, e eu quero que tu procure um médico especialista, assim, sabe? Então, a doutora Nasa que encontrou, ao acaso, assim, né? Aí eu fui no especialista, no mastologista, ele procurou, encontrou tudo, né? E eu sempre deixo um alerta, sabe, Sandra? Porque assim, não vou dizer local nem nada, mas eu fiz, depois que eu detectei,
eu fiz mais um ultrassom e mais uma mamografia e não apareceu. Não apareceu. Eu poderia ter dito, então tá. Então não tem. Não tem, beleza. Mas aí eu pensei, não, ela viu, eu vi, impossível, Sim, né? não Aí eu vai fui sumir. então no outro médico e daí ele me disse, não. Aí procurou. Ele disse, realmente tem, tá aqui. Aí, como ele era um mastologista, ele já puncionou na hora, já, sabe, mandou para análise, tudo bem. Daí ele me disse, olha, é benigno, mas ele tem características feias, assim, vamos tirar esse nódulozinho? Eu disse, o senhor que sabe, vamos tirar, tira. Né? Melhor do que... Sim. E aí, quando a gente tirou o nódulo, quando veio e foi para a biópsia o próprio nódulo, aí então ele conseguiu detectar que era maligno mesmo. Então não dava para brincar com aquilo. Não. Aí então ele disse, olha, a gente teve muita sorte. Só que a característica do tumor, ele era assim, bilateral e multifocal. Então ele me disse assim, olha, tu vai ter nas duas mamas e em diferentes focos, em vários foquinhos. Ele disse que é um pequeno, mas ele se dá em vários focos. Então ele disse assim, olha, tinha ficado uma margem e a gente ia ter que abrir igual, né? Ele disse, olha, ou a gente abre e tira esse pedacinho que ficou, e eu não te garanto que daqui 6 meses a gente tenha que abrir de novo em algum lugar e tirar de novo, né? Ou pode ser que não aconteça, mas a característica dele é essa, né? Então, 90% tu vai ter de novo, né? Eu te sugiro, como tu já tem 3 filhos, tu já amamentou, da gente fazer uma profilaxia e tirar as 2 mamas. E a gente substitui o mesmo, na hora. Aquele conhecido, a operação que a Angelina Jolie fez. Essa mesma. Para mim foi um baque. Eu pensei, meu Deus, eu tirar as 2 mamas, sabe? E eu também não sabia que consequência isso daria, se teria alguma consequência ou não. Mas eu pensei, eu prefiro ficar sem riscos, né? O meu marido, coitado, ele ficou apavorado. Disse, meu Deus, vamos em outro médico, vamos a Porto Alegre, vamos ser. Eu digo, não. Se ele está dizendo... Fui, ouvi outros, né? Uns me disseram assim, não, isso aí ele é tão pequeno ainda que é só um indicador que ele vai evoluir, sabe? Eu não vou ficar aguardando, esperando, né? Então a gente decidiu. Eu disse, não, vamos tirar e vamos resolver isso tudo. Então eu fiz eles chamam de, como é que é, substituição? Sei lá, sei que então tira a maior parte, né? E com a cirurgia... É tudo interno, né? Com a cirurgia resolveu, tirou tudo, né? E aí, quando se fez essa cirurgia, então foi detectado que já tinha na outra mama. Então, era só uma questão de tempo. Era importante que tu tivesse feito mesmo, né? Mas aí deu tranquilo, eu tirei, foi tudo bem. O que eu aprendi com isso? Assim, então, como eu estava estudando no período, foi assim, eu botei o foco no estudo. E comecei a estudar, e aquilo começou a me dar prazer de estudar, sabe? Começou a me dar prazer. Eu digo, não, aqui eu... Era um momento que tu esquecia da doença. Daí eu foquei no estudo e fui indo. Né? Então, até um conselho, né? Porque tu atravessou isso estudando. Estudando. Foi, com certeza, estudando. E como é que veio o convite para ser professora universitária na universidade, na URI? Pois então. Na época, assim, como eu estudei ali, né? Eu conhecia todo mundo e coisa e tal. Então, eu já tinha deixado... Uma vez eu fui ali, falei com o professor Júlio, eu digo, olha, estou fazendo mestrado, assim, quando surgiu uma oportunidade, né? Aí, num dito período lá, surgiu uma oportunidade, ele me chamou, né? Aí, então, eu comecei com algumas disciplinas, daí agora foi em 2023 que eu iniciei. Então, 23, 24 e eu estou do 25 aqui. Né? Então, em anos letivos, já é o 3º ano letivo que eu estou ali. Tá muito bom, eu adoro, sabe? E a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E tu pegou também, falando em meio ambiente, né? E a própria agricultura, né? A enchente. Sim. Eu vi, inclusive, declarações tuas com a mão na massa, né? Muito abalada com tudo, né? A gente teve, então. Bom, então, a secretaria... E como eu não tenho uma dificuldade de desapego, sabe? Eu não consegui. Eu pensei, não, eu vou seguir o doutorado, não vou seguir o mestrado, que né, quando eu entrei na URI eu estava fazendo mestrado. E vou seguindo. Estava no escritório fazendo as perícias na época, né? Então, eu só parei com as perícias quando eu entrei na prefeitura. Daí eu tive que optar, né? Daí não tinha mais o que fazer. Aí eu tive que escolher. Mas segue os sócios. Sim. Uhum. Eu só parei porque não tinha mais perna, né? Não tinha E o que te fez aceitar? O desafio. Porque monetariamente não é, né?
infelizmente, não. Não é mais o desafio, né? É o desafio. O que eu pensei assim, ó, eu nunca na minha vida, inclusive a Kátia, nossa prima, eu sempre dizia para ela, ai, o que tu quer em prefeitura, mulher? É só estresse, né? Não precisa se estressar tanto. Aí tive que morder a língua. Aí então, um dia com o prefeito Igor, agora, né? Ele tinha brincado comigo um dia, ele disse assim, secretário de Agricultura, né? Eu nem dei bola, né? Mas aí depois um dia estávamos eu e a Kátia lá, e a Kátia me disse, olha, o Igor queria dar uma conversada contigo. O que tu acha? Eu disse, tá doida, imagina, capaz. Né? Não sou política, não sou funcionária pública, não sei trabalhar no público, né? Não é a minha área, assim. Aí eu pensei... Não era, né, minha querida? Não era. Pois então. Aí falei com meu marido e eu disse, o que tu acha? Ele, que legal! Aí eu pensei, ele vai dizer assim, não, tu tá louca, você pode. A reação dele foi diferente. Foi. Que legal, mas se eu fosse tu, eu ia. Tu se sentiu apoiada também, né? Aí eu disse pra ele, eu digo, olha, eu só encaro essa se tu tiver comigo, se tu não tiver comigo, não vou, né? Porque sim. Como é que não vamos usar o termo incômodo, né? Não, mas a política pode ter, né, alguns então, assim, contratempos. Tem compromisso, tem desafios, não tem horário, porque tu tem que estar sempre envolvido em uma coisa ou outra, né? E a prova foi a enchentes, né? E a prova foi a enchente. Quando chegou aquilo, quando acordei naquela manhã em Jaguari, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Né? Porque, querendo ou não, além de... entra o ambiente, que é a minha pasta, né? Sim. O meio ambiente. E o acolhimento de todo mundo, e tu correr, tu vê que as pessoas estão ali esperando. Então, isso dá na verdade, às vezes dá até um prazer de tu conseguir ajudar as pessoas. Sim, quando tu consegue tá ajudar, dentro, né? de uma situação que tu consegue alcançar a mão, tu dá o apoio, tu procurar o recurso para a pessoa. Isso é gratificante, sabe? Quando tu consegue dar para a pessoa aquilo que ela está esperando, às vezes. Ela precisa. E precisa. Isso é muito bom. Essa parte eu gostei muito. Assim. E como é que foi o povo jaguariense, em receber uma secretária para essa secretaria, né? Assim, tão masculina até exatamente, então, né? Era uma coisa. Assim, muitos produtores já me conheciam em função das perícias, do escritório. Então já sabia que conhecimento tu tinha. Já me conheciam, assim, né? Alguns neguei seguro, então. Tô brincando. Mas eu pensei assim, olha, não vai ser fácil, né? Porque é aquela história, tu tem que provar que sabe, né? Sim. Então... Mais uma vez desafiado. Exatamente. Daí então eu pensei assim, bom, eu posso não estar lá dentro do campo como talvez eles esperam que um homem esteja, ou como, né? Mas daqui a pouco eu estou lá buscando um recurso, né? Tentando encontrar uma solução para um problema de abastecimento ou de alguma coisa. A parte técnica é bem importante, assim, que eu vi várias coisas que talvez se tivesse um secretário que não fosse técnico não entenderia o porquê daquilo, né? Então essa parte aí tu começa a ganhar o reconhecimento quando as coisas dão certo, né? Eu ganhei a melhor secretária, né? Então eu acho que deve estar dando... Tu foi aprovado numa pesquisa popular, né? Então acho que está no caminho. Agora seguiu estudando, partiu para um doutorado e há pouco foi painelista num congresso super importante, inclusive não falavam em flores, né? Esse congresso há décadas, né? Não. Como é que foi tudo isso? Então, e essa pesquisa de flor, tu notou que tu não vai ser a mulher mais dos cachorros, mas tu vai ser a mulher das flores? É verdade, sabe? Quando eu chego lá na prefeitura, as gurias dizem assim, só nós que não ganhamos flores. Tu viu? Aí onde passa os gurias... Tu trocou uma coisa por outra, mas os codinomes vão seguir te acompanhando. Vão seguir. Mas agora tu é uma mulher que entende de cachorro, de perícia, de flores, ninguém mais pode conversar só sobre um assunto contigo, né? É verdade. Então evoluiu, é o que interessa. É verdade, então eu me sinto bem satisfeita. Sandra, assim, na minha vida... Eu coloco na cabeça assim, sabe o criar a realidade? Eu aprendi isso lá no... Tu cocria o ambiente que tu quer estar. Tu cria aquela realidade, né? Eu aprendi a fazer isso. Então, algumas coisas que eu criei, a realidade aconteceram, que é essa oportunidade do doutorado de sanduíche, assim, sabe? Lá no início, quando eu entrei no próprio mestrado, que eu venho com o mesmo orientador, ele me disse, olha, nós temos uma parceria forte com a Europa, assim, eu já tive
duas colegas que já foram, sabe? Então a pesquisa em flores já foi intencional também para avançar até para o exterior, isso? Sim, na verdade, assim, ó, geralmente quando tu entra na pós-graduação, tu entra focada em uma linha de pesquisa, né? A minha linha de pesquisa é sistema solo, água, planta, atmosfera, tá? Então, a linha de pesquisa é essa, tá? Então, eu vou estudar tudo sobre atmosfera, irrigação, tudo sobre toda essa parte que envolve a água, né? De diferentes formas. E as flores é só o objeto que a gente estuda, propriamente dito, a linha de pesquisa. Então, às vezes dizem, tu está fazendo pós-graduação em floricultura. Eu digo, não estou fazendo floricultura. Né? Todo o processo. A gente está fazendo, eu faço a minha área engenharia agrícola. No entanto, na URI eu dou as disciplinas da parte de engenharia. Eu dou agroclimatologia, eu dou irrigação, dou hidráulica, que é a parte da minha formação. Né? Dentro de tudo isso, está fazendo uma pesquisa em flores. E aí a pesquisa que a gente faz, a parte da irrigação, na parte de... dentro é com flores, né? Poderia ser com soja, poderia ser com trigo, poderia ser qualquer outra coisa. Exatamente. Que interessante. Então, quando eu entrei nesta equipe de pesquisa, que é a Fenoglade, tá? Então, é um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa, assim, ó, ele tem um projeto nacional. A sede é em Santa Maria, o início dele é em Santa Maria. Mas a gente tem instituições, são mais de 23 instituições federais, institutos, faculdades, que a gente implementa esse projeto. O que é o projeto Flores para Todos? A gente está tentando, é bem ambicioso um pouco esse nosso objetivo. Flores para todos. Quando tu fala em flores, de uma floricultura, em algum lugar, tu pensa, flores vêm da onde? São Paulo. Olâmpara. Mais elitizado, né? Mais elitizado. Elas chegam aqui caríssimas. Né? Então, nós temos clima, nós temos condições para produzir nossas plantas, as nossas flores. Então, o que a nossa equipe faz? Ela estuda culturas que possam ser cultivadas na nossa região. Né? Então, nós estudamos... Quando que a gente vende flores? Quando que a gente compra flores? Dia das Mães, Dia dos Namorados... Finados, que é o carro-chefe, né? Mas se vende uma Mas hoje já está mais democrático, já está mais comum, né? As pessoas mandarem flores. Sim, muito por comum. Qualquer motivo, né? Inclusive, assim, ó, tipo, tem locais, cidades maiores, que o dia da secretária está pareando os dias dos namorados. Sim. O dia da secretária. Então, muitas secretárias ganham flores, né? Então, assim, a gente trabalha com essas datas pontuais. A floricultura, ela não é igual uma cultura anual que tu planta na tua safra, tu colhe, guarda ou vende. Não, isso é um consumo, né? Um consumo ativo. Perene, ele é sempre, né? Na verdade, assim, ó, tipo, ela não vai te durar muitos dias, tu tem uma vida curta dela, né? Porque dentro da floricultura a gente tem diversos setores. Nós temos as flores em pote, né? Que a gente chama em pote, que é em vasinho, que vem prontinha no vasinho, que ela vai durar, vai ficar lá na floricultura até alguém comprar, levar para casa, enfim. Uhum. Nós temos as flores de corte, que é esse o nosso foco, é as flores de corte, ou seja, quando se compra uma rosa cortada, quando se compra um lírio cortado, para fazer uma decoração numa festa. São flores para utilizar 10 dias no máximo. Né? Então, esse é o nosso foco. Tá? Uhum. E as flores para paisagismo, né? Que também não é o nosso foco. O nosso foco é flores de corte. Então, a gente estuda espécies de corte que a gente possa introduzir em pequenos produtores, que eles possam fazer de áreas... pequenas, ociosas, muitas vezes, uma renda. Né? Então, como é que a gente funciona? A gente tem as flores que a gente estuda, e isso entra a pesquisa. Tá? Então, nós temos lá pesquisa, ensino e extensão dentro do nosso projeto. Tá? Então, a gente faz a pesquisa, a gente ensina para os alunos, e a gente faz a extensão dos alunos com os produtores. Tá? Tu sabe que as rosas são eternas, né? Mas elas vêm muito da Colômbia, né? As rosas colombianas são conhecidas... E caríssimas. E caríssimas. As colombianas são uma das mais lindas do mundo. Sim. Mas o teu doutorado é em que região? E quais as flores que tu acha que vai mais tratar?
para as pequenas propriedades? O meu estudo são dálias de corte. Não são dálias de jardim, aquela que a avó tinha, que não sei o que, cai tudo, sabe? O pessoal sempre fala assim. Não é. Então, a gente trabalha com dálias de corte. Na nossa região, a gente ainda não tem esse hábito, sabe? De comprar flores todos os dias, botar num vaso. As floriculturas já estão aumentando. Essa cultura tem vindo. Eu vejo em alguns ambientes. A questão do pacote de floricultura. Assinatura de flores. Acho chiquérrimo. Então existe, né? Não fiz ainda, mas acho que é. Quem sabe depois da Moara, né? Quem sabe, né? Desse doutorado. Exatamente. Mas aí o que ela traz lá? Ela traz toda semana um vaso novo com flores frescas. De corte. O que tu está tratando no doutorado. Essa que a gente está tratando no doutorado. Então, assim, a gente trabalha com o girassol de corte maravilhoso, lindo, que agora eu já fiz um experimento ano passado aqui na URI, que daí a gente entra na parte de pesquisa e ensino, que a gente coloca todos os alunos para trabalhar, para entender como é que funciona a pesquisa, como que tu entende a planta, né? E agora nós estamos iniciando um outro lá em Jaguari mesmo, né? Que são 1.700 pés de girassol. Vai estar bem instagramável, vai estar lindo. Exatamente. E a propriedade de alguém? Minha. A tua? Sabe que tem todo um misticismo do girassol, tu deve saber, né? Que quando não tem dias nublados, eles se voltam para si e um ajuda. Em teoria, ajuda a energia do se protege, né? Se protege. Em teoria. E eles olham para o sol mesmo? Na verdade, ele tem um sistema de foto, né? Na verdade, assim, foto-luz, no caso, é onde ele procura luz, né? Por isso que ele faz aquele... Rotativo. É isso que acontece. Que interessante, bem bonito. Então, geralmente, se tu for olhar um girassol, de manhã ele está voltado para o sol e à noite ele está virado para o sol. Tardinho ele está virado para o sol também. Se tu for olhar. Ele está sempre buscando o sol. Sempre. Então, o girassol, a estátice, que é essa florzinha aqui que eu te trouxe, tá? Ela aqui, ela tá desidratada, mas ela tem umas 2 semanas colhidas. E é uma flor, aí eu trouxe para te mostrar. Essa aqui, Sandra, ó, ela foi colhida hoje. Eu trouxe só para tu ver como é que ela é de... Não, acho que tá amarrada. Tá amarradinha. Aqui, ó, ela é uma florzinha assim, tá vendo? Ela é natural, né? Mas parece quase sequinha. Parece sequinha. E depois que essa aqui foi o que eu trouxe para mostrar para ti. Quanto tempo dura desidratada assim? 1 ano. 1 ano. Agora tu vai me dizer depois. Tá? Tu disse que ia me contar a história desse vaso aqui. O que aconteceu? Não, na verdade. Não. Na verdade, assim, ó. Se tu for numa floricultura comprar um vasinho assim, né? Bom. Vai custar uns quantos reais. E aí tu vai querer flores, ela vai colocar flores de diferentes para dar o contexto, né? Sim. Então eu vou te dizer assim, os produtores de soja que não vejam, mas aqui nós temos só planta daninha. Só erva daninha? Só erva daninha. Na verdade, a gente até tem aqui... Então vai ter gente tirando os erva daninhos no meio da soja para poder fazer... Exatamente. Se tu olhar aqui, claro, aqui, esse aqui é o capim rabo de burro, aqui nós temos capim do pampa, depois nós temos... É só invasora, tá? Aqui tem um pezinho de azevenho, ó, perdido. Então, assim, ó, os invasores que fizeram essa beleza. Na verdade, assim, ó. A natureza, tudo, né? É para mostrar que a gente consegue criar uma beleza em alguma coisa com plantas que... Fazer do limão a limonada, né? Literalmente. Então, a gente mistura essas técnicas assim. Que bacana. Então, um produtor, ele não precisa comprar... ele pode usar o que ele tem em casa para fazer um arranjo. Sim. E dentro dessa nossa pesquisa toda, a gente tem toda etapa. A gente ensina o produtor a plantar, ele cultiva, a gente fica 6 meses acompanhando ele. Depois que ele aprendeu, a gente passa custos para ele, quanto que ele vai vender, como que ele vai produzir, e a gente ensina ele a fazer os arranjos, tá? As oficinas, a gente geralmente faz uma oficina de arranjos, para ele utilizar coisas que ele tem dentro da propriedade dele para agregar beleza, valor, enfim, né? Vender um produto. Vender um produto com baixo custo. E me diz, que área precisaria? Que tamanho da área uma pessoa pode virar empreendedora na área das flores? Nós temos produtores com, metros quadrados.
Ah, é possível em pequenas É muito áreas. pequeno, pensa 2 canteiros, 3 Então, canteiros. quem tem um pátiozinho no fundo de casa pode virar empreendedor de Com flores. certeza, com certeza. E tem mercado, uma Tem hora pra mercado. isso? Nós aqui, ó, nós temos do projeto, a gente tem um em Nova Esperança, tá? Que ele já fez dia de campo, lá tudo na propriedade dele, que ele produz o gladiolo, produz girassol, produz a Statice, que são as do projeto, né? E ele vende. Geralmente a gente procura produtores que já tenham essa habilidade para Sim. comercializar, né? E agora, essa semana, quarta-feira, a gente tem um dia de campo lá em São Vicente, onde outro produtor iniciou no projeto, já criou uma marca para a propriedade dele, que são flores do Ibirocai. Oh, Então, a gente vai ter agora na quarta-feira, e é um produtor de flores do nosso projeto. mas tu passou na prova do doutorado sanduíche. Então, mais essa. Vai ser uma cidadã que italiana? Um pouco Então, italiana assim, e um pouco... É para 2 países? Na verdade, assim, ó, como é que nós chegamos lá, tá? A floricultura, assim como qualquer outra cultura, a gente entra na parte da pesquisa desde o melhoramento genético, né? Seleção de cultivares e tudo isso. E nós temos esse parceiro, que é a Mansuino Breed Emotions, que fica em Sanremo, na Itália. Ele é um dos, a gente chama de breeders, que são os melhoristas. Né? Aí entra o melhoramento genético e a biotecnologia. Ele é um dos maiores do mundo, assim, da Europa, sem falar. E o que eles fazem? Eles produzem lá os materiais que vão ser distribuídos para o mundo todo, né? Sim. Então, esse breeding, que a gente chama, a gente tem essa parceria que ele nos fornece os girassóis, né, que são os utilizados no projeto. Então, a gente é parceiro dele desde 2020, e nós testamos os materiais para ele fazer uma pré-seleção dos melhores, né? Sim. E então a gente vai fazer esse trabalho. Ele me convidou na época, eu disse, né, vamos ver, não sei o quê. Mas aí, como coincidiu com o processo seletivo da bolsa, aí fechou o esquema, né? Daí, então tá, vai dar. Então eu vou para Itália trabalhar no CREA. O CREA é como equivalência da nossa Embrapa. Uhum. É um sistema nacional de pesquisa. Né? Então, eu vou para esse setor do CREA, que ele é especializado só em plantas e floriculturas e horticultura. Então, eu vou estudar para esse empresário, dentro desse instituto, a seleção de 50 genótipos de dália. Eu vou, dentre esses 50, através da pesquisa que a gente faz, selecionar, estudar desde o plantio, desde o acompanhamento de todas as plantas, para selecionar as melhores, né, em condições, para fazer... Para determinado clima. Exatamente. Então, provavelmente, eu não vou poder nem tirar uma foto, não vou poder... Aquilo é tudo trabalho, ainda que não foi para mercado, né? Sim, então, estudo. Então, e aí, então, a gente vai fazer essa parceria. É em Sanremo, na fazenda dele, e o CREA fica em Pescia, que é pertinho de Florença. Daí tem na Universidade de Florença, a gente vai continuar um trabalho de melhoramento genético dessas cultivares. Né? Então, a gente vai começar o trabalho desde o melhoramento genético até o estudo dela a campo. E para quando está previsto ser? Porque tu vai ficar fora 6 meses. Há 6 meses. Já organizou com a família, com os filhos, com o maridão? O maridão não gostou muito da ideia, mas depois ele achou que vale a pena. Era... E aí, seguindo também, a gente vai fazer um trabalho em Angers, na França. Eu sabia que tinha outro. Então a França também está que é nesse também roteiro. um dos maiores produtores de dálias, em que eles distribuem para o mundo todo, né? Então, eu vou lá no... Tá bem curiosa. Tô em pânico. Para quando que é? A saída é até 28 de fevereiro. É breve, né? Breve. Fevereiro tá rapidinho. Rapidinho. 6 meses. E a Secretaria de Meio Ambiente fica como? Aí o Igor a universidade fica como? O Igor me disse assim, a mesma coisa que o meu coordenador aqui na URI me disse. Não sei se fico triste ou se fico feliz. Mas, assim, eu conversei com o prefeito, ele me disse que, né, não podia perder a oportunidade. Eu tenho que me desonerar, né? Lógico. Sim. Então, vai se exonerar. Eu vou me exonerar agora, final de janeiro, para início de fevereiro. E aí eu faço 6 meses.
Aí, segundo ele disse que eu retorno depois. Que te recebe de volta. Ele disse, não, tu vai, mas tu não, volta. Ele vai ter uma doutora, né, em Flores também. Exatamente, daí então eu volto. E na universidade eu fico licenciada ali, né? Sim. Também teve apoio após o professor Júlio, ele é um estudioso também. Então ele me disse, imagina, né, eu tenho que ir. Não, você perde uma oportunidade dessas. Então eu fico licenciada da URI, mas não perco meu... A ideia é aplicar aqui na região essas possibilidades, sim, além, agora em massa depois? Sim, com certeza. A gente tem uma ideia assim, ó, a gente precisa formar produtores aqui, para nós despolarizarmos essa venda, sabe? Então, assim, ó, a gente tem um exemplo, um case nosso de sucesso que é na Paraíba, onde mulheres são assentadas, são mulheres que, né, lá tem pouca oportunidade, enfim, e eu tenho uma colega, uma professora que é da Universidade Federal da Paraíba, que é a nossa colega da mesma equipe, então ela lidera essa cooperativa de flores. Então elas já estão produzindo e elas mesmas já estão enviando para a Ulambra, da própria cooperativa delas. E elas isso abastecem... pode ser criado aqui na região, né? Sim, uma cooperativa com certeza. De flores. A ideia é essa, que a gente possa implementar essa cultura. São passos lentos, né? Mas a ideia... Mas são viáveis. Sim, são completamente viáveis. E essa desidratação é simples de fazer? É só pendurar de cabeça para baixo. Sério? E ela desidrata e não morre? Não, inclusive ela não gosta de água. Essa aqui, no caso, né? Ela não gosta de água, tu não pode deixar na água. A gente deixa para quando colhe, só para ela se hidratar, um dia no máximo. Depois a gente só, para ela ficar durinha assim, a gente só pendura ela e deixa no fresco. Secando, tipo cebola. Tipo cebola. E aí faz e dura. Lá na prefeitura as gurias mexem, dizem assim, nós também queremos uma florzinha desidratada. E tu era mulher que gostava de flores ou não era muito ligada? Eu sempre gostei. Então tá unindo o útil aí algo que tu agora gostaria. tá perfeito, tá ótimo. Tu acabou se tornando, como eu até disse no meio da nossa conversa, uma mulher, né, da nova geração das mulheres do agro, da agricultura, desse universo. O que tu pensa para o futuro? O que tem que melhorar para a mulher, essa nova geração que tu compõe, estar no agro, acreditar e se sentir parte desse mundo? Assim, eu sempre comento com as minhas alunas, né? Assim, a gente realmente tem que lutar para estar no meio, tá? Eu particularmente sempre pensei assim, eu vou me colocar aonde o homem não pode chegar, tá? Ou ele não consegue chegar. Não que a gente não possa estar no mesmo caminho, mas a gente ganha confiança nele. Aonde que eu tentei buscar confiança? Na documentação, num projeto, na parte documental da lavoura, que se tu for para fora, se tu for ver, quando a gente chegava num sinistro para atender um produtor, ele só dizia assim, é com a mulher, nota não é comigo, sabe? Então, assim, a gente começou a se especializar do outro lado, sim, e aí onde entrou a perícia. Para ganhar confiança, né? Lá na ponta. Exatamente, então eu sempre digo para as gurias que estão saindo, não se coloquem num lugar, infelizmente, tá? Isso não é um geral, mas infelizmente é assim, onde o homem domina muito. Então, assim, a gente não consegue ficar par a par. Vai ficar lutando só. Vai ficar lutando. Então, tu tenta ganhar por outra ponta, depois tu entra. Depois que tu mostrou que tu consegue, daí tu entra, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode chegar. O que eu quero com o estudo? Bom, eu quero deixar para os meus filhos que a gente pode vencer várias coisas, que a gente precisa trabalhar. Pode ser que daqui 2 anos eu sente e... Erga as pernas e digo, não quero mais isso também, vou fazer outra. Não, mas agora já estou muito velha, não dá mais. Ai, muito velha, né? Meu Deus. Mas enfim, né? Não esquece que tu é as caçulas das primas, né? Então, quando é verdade. Tu se acha muito velha, né? Sandra, eu mexo assim, ó, que eu vi um videozinho lá e disse assim, na minha vez de ser velha, as velhas são fitness. Não, é bem isso, né? Não dá para ser velha em paz, né? Nem velha não dá para ser mais. É verdade. Mas eu não sei, tá? Eu estou fazendo... Aí as pessoas me perguntam assim, o que tu... Como tu consegue dar conta de tudo isso, né? Justamente perguntar.
Eu só comecei a dar conta quando eu priorizei, sabe? Eu aprendi isso com a dor, como eu digo. Se eu tenho, aí tu pensa, eu tenho prefeitura, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho alunos, porque eu tenho alunos em Santa Maria da equipe, Sim. Eu tenho alunos aqui, então tudo isso a gente tem. Então eu comecei a dividir meu dia, tá? Me planejar. Olha, hoje de manhã eu vou atender a prefeitura, então o resto espera. Faço o que eu tenho que fazer, me conecto naquilo e vou seguindo para a próxima. Aí de tarde, o meu é por turnos, né? Porque eu tenho 3 turnos, então é por turno. Então é assim que eu faço. Então eu foco naquilo e faço aquilo que eu tenho que fazer naquele momento. Eu consegui trabalhar isso no seu na tempo minha mente. E cada coisa bem feita. Então eu consegui trabalhar isso, então por isso que eu consigo... Mas isso também tem a ver com os teus filhos já estarem bem independentes, né? Sim, a única assim que a gente tem, que eu tenho a Cecília, que é 12 anos, né, que precisa um pouco mais de atenção da gente. Ela é bem apegada ao pai, então o pai faz bastante coisa que a mãe não faz, né? Leva para hipismo, leva para isso, leva para aquilo, então... Tá tudo certo. Tá garantido. Tá tudo certo. E os meus filhos, graças a Deus, sempre foram... Nunca me deram muita dor de cabeça, assim, né? Então, consegui fazer as coisas que eu queria fazer e sempre tive a minha mãe perto. Rede de apoio. O meu marido sempre apoiando, minha sogra, minhas tias, minhas primas. Então, a gente sempre teve família junto, assim, né? Isso quando eu não carregava junto, né? Isso faz a diferença, né? Faz muita diferença. Então, isso é um porto seguro, assim. Né? O que vai na mala da Moara para... Vai meu filho de 18. Vai levar junto? Então é fora da mala, mas na mala já está pensando o que vai levar o do Brasil para eles conhecerem lá alguma coisa? Vou levar. Lá na Itália, minha amiga já está lá, né? Já fazem 3 anos. Ela tem muita dificuldade de fazer amizade. Lá, ela disse, às vezes ela me liga, porque o nosso fuso dá 5 horas de diferença, né? Então, às vezes ela me liga, que é madrugada, mas eu tô chorando, porque Sim. Aqui não tenho ninguém, não consigo conversar com ninguém. É todo o povo muito fechado, né? Por isso que tu vai levar o filhote de... O meu filho é assim, Sandra. Filho é assim, ele sempre quis fazer um intercâmbio, tá? E eu pensei, por que não vai com a mãe? Sim. Né? Então, e ele curtiu e diz ele tá para fazer o vestibular, né? Então eu disse, deleta vestibular agora. 18 anos, é jovem, Sim. Tem tempo. Tem que ter mais maturidade, até para a escolha então, dele. Eu disse para ele, vamos comigo, vai lá, estuda inglês, estuda alguma coisa, depois, se não gosta, vem embora. E o importante é a gente aproveitar a oportunidade, né? E tá junto também, né? Junto comigo. E a bendita, né, nessa hora, internet também, né? Sim, é tudo online, tudo fácil de se comunicar com o acesso já ficou muito mais Bota prático, uma câmera, um app no celular e controla a casa de lá do externo. Com certeza, certo. Fica a dica, hashtag. Já tá. Minha querida, um prazer conversar contigo, realmente tu é inspiração. É dessa nova geração de mulheres que a gente quer ver muito mais, né? Mas a tua confiança ela está muito pautada, muito enraizada no teu conhecimento. Isso que tu deixa como mensagem aí realmente é o caminho. Essa raiz forte que tu construiu é pelo teu conhecimento, pela tua dedicação. E eu me orgulho muito de fazer parte de uma família onde tu estás. Muito obrigada, Sandra. Tu sabe assim, que tu sempre tu está numa ponta disso tudo, tá? Isso eu sempre vou ter que agradecer vocês, né? Porque quando comecei lá no iniciozinho, em Jaguari, foi com a ajuda de vocês, então sou bem grata a isso tudo. E assim, eu sempre tive uma inspiração em ti, não que estou aqui na tua frente ou coisa, mas eu sempre tive essa inspiração, sabe? A Sandra é a comunicativa, a Suzana é a coordenadora, então isso a gente leva também, e acho que cada uma de nós tem um pouquinho de todas, né? Então, obrigada por tudo. Obrigada por ter me convidado para vir aqui. Né? É uma honra, é um prazer vir aqui conversar contigo. Tu vem na volta dessa experiência no exterior aí, né? Me contar todos os detalhes. Todos os babados. Tá bom? Tá e a gente vai fazer votos que esse projeto realmente prospere. Nós precisamos de matrizes econômicas diferentes para a região.
quando a gente fala, né, de não depender de uma só cultura, de não depender de só uma fonte de renda, a pesquisa nas flores vem aí e é um mercado que é para o Brasil, não é que não vai vender só. O mercado interno já consumiria, né, Moara, hoje, porque vem muito, muito de fora. Vem bastante de fora. E nós pegamos só o pior, para dizer a verdade. Exatamente. Então, a gente pode ter eu acredito que nós veremos nessa tua pesquisa aí realmente um futuro promissor para muitas famílias lá daqui, né? Sabe quantos anos dessa aplicação, né? Isso, com certeza. Ficamos por aqui. Você ouviu mais um podcast Estação Verdade. Aqui é assim, é delicioso porque a gente pode perguntar tudo. E os nossos convidados são assim abertos, falam com o coração, falam a verdade. Você percebe isso. Eu fico por aqui realizada com essa missão de comunicar para você. Boa noite.